Hoje eu quero conversar com vocês sobre ser atleta de futebol. Eu estou falando de atleta de alto desempenho. Eu não quero só dizer que o cara gosta de futebol e ele resolveu treinar. O garoto resolveu começar uma carreira de atleta de futebol. Ele olha na TV os grandes atletas, aqueles que realmente performam de verdade, olha o glamour das entrevistas, da fama, de chegar no lugar e ser ovacionado por todos. Mas na verdade, o que que acontece nos bastidores? Como é que eu posso ser realmente um atleta de futebol? E eu quero te mostrar a ciência por trás disso. Então vamos falar um pouco sobre o que compõe este atleta, o que fazer para se tornar um atleta de futebol e quais são as fases que a gente tem que seguir para se tornar um atleta de verdade, igual a grandes por aí, como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outros grandes atletas que realmente performam de verdade. Por trás de todo atleta há uma ciência, e essa ciência é explorada em cada detalhe, pensado e analisado o que o atleta deve fazer durante um jogo, durante o treino. Na verdade, tudo aquilo que a gente vê nos jogos, ele é só a cereja do bolo. O principal está na preparação, e essa preparação ela é muito intensa. Te falo que 90% não é visto. O que é visto é apenas a parte boa. O jogo é a parte boa. Costumo falar para os atletas que aquilo ali é a hora da gente se divertir. Diariamente, tudo aquilo que o atleta tem que se abdicar é o mais difícil. Então, o primeiro tópico é explorar essa ciência, essa preparação intensa que os atletas eles encaram para alcançar o pico de desempenho. Então, para começar, a gente tem que falar da evolução do treino. O foco do básico ao avançado. Analisando o movimento da ciência da prevenção de lesão, por exemplo. O atleta, todos os dias, ele faz uma prevenção de lesão para que ele tente ao máximo chegar longe de se lesionar. É claro que quando a gente fala de atleta de alto desempenho, é muito difícil, se não impossível, dizer que o atleta não vai machucar. Não estou falando só de lesão muscular. O futebol é um esporte de choque, então pode ocorrer lesões traumáticas também. Então, por ser muito difícil, eles têm que trabalhar ao máximo para que isso se distancie. E todos os dias é feita uma prevenção de lesão. E muitas das vezes essa prevenção de lesão ela é feita pelo próprio atleta. A atitude do atleta. Nem todo clube, nem todo profissional exijam que o atleta chegue 1 hora e meia, 2 horas antes do treinamento para fazer algum trabalho. Então eu estou falando de trabalho extra. E esse trabalho extra ele tem que vir, na maioria das vezes, de atitude do próprio atleta. Porque se o atleta seguir uma obrigatoriedade de chegar todos os dias 2 horas para fazer sua prevenção de lesão, vai chegar algum momento que esse atleta ele não vai estar motivado e ele não vai fazer esses exercícios direito. Então, o atleta mesmo precisa saber e ter a atitude de chegar 2 horas antes ou 1 hora e meia antes no centro de treinamento, para que ele possa fazer seus exercícios específicos, porque foi feito, eu imagino aqui, uma avaliação prévia antes desse atleta para saber o que é que ele precisa fazer para melhorar o seu desempenho. Então, nesse gancho a gente já emenda o segundo tópico, que é avaliação. Esse atleta tem que saber e tem que entender que ele tem que fazer uma avaliação. E essa avaliação, ela vai identificar o que que esse atleta precisa fazer para melhorar o seu desempenho. Porque eu imagino, e são fatos, que todos os seres humanos, você, eu e outras pessoas, são diferentes em tudo. Modo de pensar, modo de agir, fisiologicamente, fisicamente. Então, eu tenho uma disfunção de mobilidade de quadril. Você pode ter uma disfunção de mobilidade de tornozelo. A minha mobilidade de tornozelo ela é boa, mas a tua é ruim. E assim, e assim vai se diferenciando.
Então, por ser feito dessa forma, por o ser humano ser diferente do outro, a gente precisa saber ter essa avaliação para a gente saber o que que a gente precisa fazer. E esses detalhes, pequenos detalhes, que eu falei apenas um de mobilidade, existem vários outros, podem ser organizados nesse treinamento individual que eu falei anteriormente, do atleta chegar 1h30, 2 horas antes. Então, aí vai o primeiro momento, que é essa situação de fazer os extras. Outro ponto importante que a gente pode falar é entender a fisiologia do próprio corpo. Depois que a gente passa desse primeiro momento, que são analisar as mobilidades, analisar aquilo que eu preciso, fazer essas avaliações, entender que eu preciso fazer mais do que o treino normalmente, é só um detalhe. Porém, eu preciso entender o meu corpo, saber o que eu preciso. E eu só consigo entender os meus limites, saber o que eu preciso de mais ou de menos também, se eu passar pela primeira parte, que foi essa de me avaliar, de fazer os movimentos extras, fazer tudo aquilo que o meu corpo suporta no momento, para poder entender até aonde eu posso chegar e até aonde eu consigo evoluir. Então repara que é uma pirâmide. A gente começa de um jeito, cada etapa vai emendando outra. Então, nessa segunda parte, terceira parte, a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre essa situação de entender os seus limites, saber que você está precisando de mais e você está precisando de menos. Alguns atletas me relatam isso. Esses dias eu acompanhei um atleta de treinamento individual, por exemplo, e esse atleta chegou comigo e falou que o treinamento dele no clube, ele estava sentindo falta dos trabalhos de força, estava sentindo falta do algo a mais, porque ele entendia que o treino estava muito volumoso, muita bola, muito treino tático e pouco treino físico no sentido de se explorar um pouco mais dessa força. Esse atleta ele já tem 32 anos, então ele já passou por muita coisa e ele entende que o corpo dele funciona mais se ele tiver algum estímulo a mais durante a semana. Então ele me relatou isso, que no jogo ele consegue correr muito, ele tá bem, se sentindo bem, porém quando acaba o jogo ele sente muitas dores. E essas dores, elas não são normais na cabeça dele, porque justamente eu imagino que em um outro clube, uma outra situação, onde a preparação foi melhor para ele, ele conseguia terminar os jogos um pouco mais inteiro, um pouco mais disposto. Então, no momento que o atleta acaba o jogo e ele vai para casa dele, ele quer relaxar, ele quer jantar com a família, ele quer brincar com o filho dele. Esse caso desse atleta, ele tem um filho pequeno, então muita energia ali para ser liberada e ele acaba não se sentindo bem porque ele está muito cansado. Então, esses estímulos de força durante a semana que ele está sentindo falta, justamente servem para isso, para ajudar o corpo dele a ter mais força para quando acabar o jogo ele se sentir menos desgastado. Eu costumo falar que a parte mental, ela vem em seguida, porque após a gente entender toda a preparação, entender o que é que a gente precisa, o que a gente necessita mais, a gente consegue ter um controle melhor emocional, porque a gente sabe até onde a gente pode chegar. Então, o emocional, ele vai tanto diariamente em ter a disciplina, quanto no momento do jogo. Existem momentos, eu sempre falo isso para os meus atletas, quando vocês se sentirem cansados, exaustos, evitem baixar a cabeça, botar a mão no joelho, fingir que está sentindo cãibra para poder relaxar. Isso tudo são sinais que o teu corpo mostra para o teu oponente que você está cansado. E o outro adversário talvez esteja mais cansado que você. Mas no momento que você abaixa a cabeça, finge que está sentindo cãibra para poder ter aqueles 2 minutos ali de pausa, você identifica e fala para o teu oponente que você está cansado. E às vezes ele está mais cansado, então ele te olha e isso dá mais gás para ele, mais força para que ele possa, opa, eu estou cansado, mas ele está mais cansado do que eu. É o momento que eu vou liquidar a fatura. Então a gente tem que pensar um pouquinho nesses jogos mentais que a gente pode fazer durante o jogo, por exemplo, que vai fazer total diferença. Então cansou, mantém a cabeça erguida,
para quando for para respirar, para, respira, mas não demonstre que você está cansado, para que isso não sirva de arma para o teu adversário. E uma outra parte muito importante é falar um pouquinho sobre a tecnologia. Hoje em dia a tecnologia ela está muito inerente no jogo. Você consegue ver as análises de GPS, todos os acompanhamentos que a própria comissão técnica, treinador, auxiliar técnico, preparador físico, acompanham ao vivo ali durante o treino. Então, em equipes tem essa oportunidade de ter um GPS, de ter outras ferramentas que podem te acompanhar a tua evolução, saber se você está fazendo de menos ou de mais, de forma externa. Estou falando isso, não a forma interna também, mas a importância de você ceder o teu tempo para poder entender um pouquinho mais sobre essas tecnologias, porque isso, no decorrer do tempo, não vai diminuir, vai só aumentar. Então, as tecnologias que estão chegando, tentem aprender e entender um pouco mais. Se o teu clube não tem, e você tem condições de comprar um GPS individual, compre. Faça esse investimento e procure entender. Chame alguém que possa te ajudar a explicar como é que funciona o GPS e a leitura dele. Porque isso vai te ajudar tanto no acompanhamento individual, quanto numa próxima etapa, ou quem sabe apresentação até de DVD e de currículo para a próxima equipe. Não tem jeito. A tecnologia ela está aí e ela vai aumentar e vai ficar cada vez mais difícil se você não encarar essa realidade. E além do mais, você é um exemplo. E esse exemplo, já encaro o último tópico, já coloco aqui o último tópico, que é ser inspiração para outros atletas. Porque eu acredito que a satisfação e a lei da vida, ela é passar para outros a tua experiência, a tua ajuda, porque você pode estar sendo um espelho de alguém que mora próximo de você, algum parente, ou filho de algum amigo que te vê sendo jogador de futebol e quer ser igual a você. Então isso, toda essa tua preparação e esse teu interesse com a tecnologia, com o teu preparo, vai servir de inspiração para outros atletas e quem sabe aí esse você não pode ser uma referência para eles. Então, continuidade no estudo, entender que você pode ser uma referência para uma criança ou para outro atleta que está começando e continuar procurando entender e estudando mais o teu próprio corpo para saber até onde você pode chegar. Alto desempenho está relacionado a isso, a você melhorar pequenos detalhes para que esse detalhe lá na frente possa melhorar grandes coisas.